Senhor Deus, amado Pai, graças te damos nesse dia tão especial que é o dia do Senhor. Já cultuamos ao Senhor, já comemos a ceia, participamos da ceia, relembramos o teu amor, a tua misericórdia de ter nos dado o teu Filho amado a morrer por nós. Mais uma vez, estamos presentes como Igreja de Cristo para ouvirmos a tua palavra através do teu servo Alessandro. Esteja conosco, que o Espírito Santo do Senhor que habita em nós nos ajude a compreender a tua vontade. É em nome de Jesus Cristo que oramos e agradecemos. Amém. Amém, Senhor. Vamos lá colocar aqui o nosso... Montei alguns slides aqui para ajudar na nossa dinâmica da aula. Ok, aí, está todo mundo visualizando? Então, vamos lá. O tema da nossa aula hoje, do capítulo 8, é o novo começo para a humanidade. E aí é o ponto que a gente vai observar lá no capítulo 8. Só passando aqui, a gente vai fazer uma contextualização aqui, ó, capítulo 6, né? A gente viu lá no capítulo 6, versículo 14 até o 16, só para a gente poder ter o entendimento do contexto, até onde a gente vai chegar no capítulo 8. Deus, ele dá uma ordem para um homem que andava segundo Deus. Quem era o homem? Noé. E aí ele chega para Noé, né? E diz para que ele dá uma ordem, né? Ordena a Noé que ele fizesse uma arca. Versículo 14 do capítulo 6 diz assim: faze uma arca de tábuas de cipestre. Nela farás compartimentos e calafetarás com betume por dentro e por fora. Desse modo farás a arca, né? As dimensões da arca. E vou já entrar no detalhezinho nas medidas que a gente tem aqui na figura. 300 côvados de comprimento, 50 de largura e a altura de 30 côvados. Versículo 16. Farás ao seu redor uma abertura de 1 côvado de altura, a porta da arca colocarás lateralmente, farás pavimentos na arca, em 3 pavimentos, um embaixo, um segundo e um terceiro. E aí, vindo aqui para a nossa figura, essa imagem, né, essa ilustração, só para a gente poder ter a ideia da dimensão da arca. Então, ela tinha cerca de 133 metros, alguns medem, dependendo da variação do côvado, entre 43 a 45 centímetros, entre 133 metros a 135 metros. 23 metros de largura e 14 metros de altura. Em alguns assim, levantamentos diz que ela tinha uma capacidade de cerca de 125 vagões de trem, ou seja, a capacidade de carga que ela poderia levar, justamente levaria cerca de 125 vagões de carga. Um outro ponto importante que a gente vai observar, considerando o contexto do capítulo 7, Deus, ao mandar Noé construir, Noé, ao construir a arca, ele chega no capítulo 7, versículo 13, e diz para Noé, olha, nesse mesmo dia, né, entraram, a partir do evento, entraram Noé, seus filhos, Sem, Cã e Jafé, e a sua mulher, a sua mulher, e as mulheres de seus filhos, mas era só Noé e a sua família que entraram na arca de modo nenhum. No versículo 15, ele complementa, e olha o que ele diz, versículo 15, Gênesis, capítulo 7, versículo 15. De toda a carne em que havia fôlego de vida, entraram de 2 em 2, né, para Noé na arca. E aqui a figuração dos animais, né, sejam eles puros e impuros, como também a gente viu lá no capítulo 7, eles vão adentrando a arca. E um ponto importante que me chamou a atenção no versículo 15 é que eles entraram de 2 em 2 para Noé. Aonde? Na arca. E nós vamos aqui para o nosso capítulo, daqui a pouquinho, no capítulo 8, só para a gente entender aqui nessa imagem o tamanho justamente do quê? O tamanho da enchente. Só para você ter uma ideia, o Everest, que é o pico mais alto no nosso planeta, ele tem uma altura de 8.848 metros. 8.848 metros, ou seja, 8 quilômetros, 848 metros de altura. O Ararat, é onde daqui a pouco a gente vai entrar no texto do capítulo 8, ele tem 2 grandes picos. O maior deles, lá no Monte Ararat, que é conhecido como Grande Ararat, ele tem 5 quilômetros, 137 metros de altura. Olha o que diz aqui em Gênesis capítulo 7, versículo 19 e 20. Como a gente viu na semana passada, no capítulo 7, prevaleceram as águas
excessivamente sobre a terra, e cobriram, note bem, e cobriram todos os altos montes que haviam debaixo do céu. Ou seja, toda a formação rochosa elevada, o que aconteceu com ela? Segundo o texto de Gênesis capítulo 7, 19 e 20, ela ficou encoberta. E ela ficou encoberta em quanto? Em que medida? E aí o versículo 20 deixa isso bem claro. 15 côvados acima deles prevaleceram as águas e os montes foram cobertos. Aí você para e pergunta, Sandro, quanto é isso em medida? Aí a gente vai ver justamente agora, presta atenção. Se o Everest tem 8.848 metros e é o pico mais alto do nosso planeta, vamos jogar 15 côvados sobre essa altura dele. E aí, ao colocar essa medida, 15 côvados equivale a mais ou menos 6,85 metros. Então, o nível da água, aproximadamente, na época do dilúvio, Deus deixou o nível da água em cerca de 8.885 metros, ou seja, 8 quilômetros e 855 metros. Interessante. Então, olha só a medida, ou seja, como o próprio texto diz, era para eliminar toda a vida da terra e só se manter as vidas de Noé, sua esposa, seus filhos e sua nora, ou seja, 8 pessoas, além do que os próprios animais, aves que estavam aonde? Na arca. E aí, entrando no tema da nossa aula de hoje, vamos abrir lá no capítulo 8, versículo 1. Capítulo 8 de Gênesis, versículo 1. Vamos dar uma olhadinha. Gênesis 8, 1. Nós temos aqui no slide, deixa eu só arrumar aqui a câmera. E aí a gente vai ver o nosso primeiro ponto, que é justamente o quê? A diminuição das águas do dilúvio. E aí nós vamos observar isso no capítulo 8, do versículo 1 ao versículo 5. E olha o que diz o versículo 1. Lembrou-se Deus de Noé e de todos os animais selváticos e de todos os animais domésticos que com ele estavam na arca. Deus fez soprar um vento sobre a terra e baixaram as águas. Um detalhe importante para a gente poder observar. Quando a gente vê a palavrinha lembrou, olhando no português, a gente vai ver que dá a entender que Deus havia feito o que em relação a Noé e a todos aqueles que estavam na arca. Quando diz assim, lembrou, dá a entender que Deus havia feito o quê? Claro, eu vou já explicar o sentido da palavra. Pode falar, Giovanni. Esqueci. Isso, dá a entender que Deus havia esquecido. Só que a palavra aqui, o verbo em si, no hebraico, ele quer dizer a ideia não de lembrar, mas assim, enfatizar preocupação. No decorrer do momento do dilúvio, da grande enchente, Deus ele se preocupou com aqueles que estavam aonde? Na arca. E é essa ênfase que a gente pode olhar. Então, Deus, ao preocupar-se com Noé, com todos os animais e os rebanhos domésticos que estavam na arca, o que ele fez? E aí é um ponto importante que a gente vai perceber no versículo 1, 2 e 3. Aí eu lanço para vocês a seguinte pergunta, para a gente observar no texto. Voltando. Como se demonstrou a preocupação de Deus? Versículo 1, versículo 2 e versículo 3. Esse lembrar, ou seja, essa preocupação de Deus, ela se demonstrou de que forma? Versículo 1. Um de cada vez. Versículo 1. A demonstração enviou o vento para baixar a água. Justamente. Então, ele enviou um vento para que, por meio desse vento, ele fizesse o quê? As águas, elas baixassem. Ok. Versículo 2. Qual foi a outra demonstração da preocupação de Deus com Noé, a sua família e todos os animais que estavam na arca? Um outro irmão ou irmã? As janelas do céu se fecharam. A janela dos céus, mas foi só a janela dos céus? Olha só o versículo 2. Ele usa 2 elementos bem interessantes. Um é a janela do céu, a outra. As comportas, as comportas. Isso, aqui ele vai falar duas fontes. Qual é, Paulo? Diga aí. Fonte subterrânea. Justamente.
Então, dá a ideia que o lençol freático, né, assim que chama as águas subterrâneas. Então, o lençol freático, ele jogou, Deus fez o uso da água do subterrâneo e trouxe ela para a flor da terra, e as águas, as chamadas comportas dos céus, né, as comportas, também foram abertas. Então, Deus fechou aonde? No abismo e também aonde? Nos céus. E ao fechar as duas fontes de água, o que aconteceu? No final do versículo 3, do versículo 2, perdão. A chuva parou. A copiosa chuva cessou, parou. Ela se deteve. Por quê? Porque Deus fechou as duas fontes que estavam ocasionando o quê? A grande enchente, né? O grande dilúvio, a grande alagação. Ótimo. Versículo 3. Qual é a outra demonstração que a gente pode ver da preocupação de Deus com Noé, os animais, né? Sua família e os animais que estavam lá na arca? Versículo 3. As águas foram baixando? Oi? As águas foram baixando. As águas foram baixando, e elas foram baixando, como ele diz no versículo 3, as águas iam escoando continuamente sobre a terra no decorrer de 150 dias. Então, ela encheu. Lembra lá o capítulo 7, versículo 24? As águas, elas predominaram, ou seja, elas tiveram domínio sobre a terra. Ou seja, quando eu ouço o termo domínio sobre a terra, significa que as águas encobriram o quê? Todas as elevações rochosas. Se um ser humano pensasse assim, opa, vai estar chovendo, eu vou escalar o Everest porque a água não vai ter capacidade de encher. Quando a gente vê aqueles filmes de catástrofe, de enchente, de maremoto, normalmente as pessoas nos filmes, numa cidade, numa grande cidade, elas vão fugir para onde? Normalmente, para lugares elevados. Então, na hipótese de alguém passar, eu vou escapar desse modo. O que Deus fez? Todas as elevações rochosas, como a gente viu lá naquela ilustração logo no início, ficaram abaixo, né, da água, cerca de 6,85 metros, considerando a referência maior, que é quem? O Everest. Aí eu tenho uma pergunta bem interessante para a gente poder pensar e dar continuidade a partir do versículo 4. Aqui no versículo 3, diz que as águas iam escoando continuamente sobre a terra e minguaram ao cabo de 150 dias. E a terra estava seca? Não havia água sobre a face da terra depois desses 150 dias? A gente vai trabalhar mais, a gente está só começando. Diga, Giovanni. Havia água, sim. Havia água. E aí um ponto interessante que a gente vai observar, a partir do versículo 4, é justamente, olha lá o que diz o versículo 4. No dia 17 do 7º mês, a arca repousou sobre as montanhas do Ararat. Aí você vai, para e pensa, será que ela esbarrou? Será que ela esbarrou no pico do monte mais alto lá do Everest? Por essa razão ela repousou? Alguém pode perguntar. Mas antes de a gente dizer se sim ou se não, vamos dar uma olhadinha num detalhe muito importante aqui. Quando a gente olha no versículo 4 do capítulo 8 e vê, no dia 17 do 7º mês, a arca repousou sobre as montanhas do Ararat. Quanto tempo isso foi depois do início do grande dilúvio? Olha lá o capítulo 7, versículo 11. 7, 11. Vamos ver, quantificar o tempo. Vamos quantificar o tempo. Vamos quantificar o tempo. Quanto tempo foi depois? A arca repousou sobre o Ararat, ela ficou parada sobre o Ararat no dia 17 do 7º mês. O dilúvio, capítulo 7, versículo 11, começou em que mês e em que dia? 7, 11. Primeiro mês, 17 dias do primeiro mês, quando Noé tinha 600 anos. Olha só, no versículo 11 diz, 17 dias do 2º mês.
17 dias do segundo mês, ou seja, no dia 17 do segundo mês. Se é o segundo mês e o mesmo dia, qual é a diferença de uma data para outra? São cerca de 150 dias, ou 5 meses. Interessante que quando a gente acabou de ler no versículo 17, ela vai minguando a cabo de quantos dias? 150 dias. Alessandro, Fala, mano. lê para mim a tua versão, versículo 11, que deu um pouco Versículo diferente. 11, diz assim: no ano 600 da vida de Noé, aos 17 dias do segundo mês. A NVI é diferente. No dia em que Noé completou 600 anos, um mês e 17 dias, nesse mesmo dia todas as fontes das grandes profundezas jorraram e as comportas do céu se abriram. Sim, sim. Eu usei assim de uma maneira para me ajudar e ajudar, por exemplo, os irmãos que usam o NVI, eu tentei trabalhar as duas versões, inclusive aqui no meu notebook eu estou trabalhando com a versão e ele trabalha justamente essa ideia. Mas um ponto que a gente pode trabalhar com precisão, considerando a data do 17 do sétimo mês, é justamente o período de... Eles usavam, por exemplo, uma média de 30 dias por mês. Então, 5 meses daria exatamente os 150 dias, que é o que a gente tem, 17 do sétimo mês. E agora um ponto importante, né? Complementando algo que o irmão Aníbal trabalhou semana passada, provavelmente o calendário que eles estão usando aqui é o calendário de vida de Noé. E aí a gente vê esse respaldo através da NVI. Quando ele diz o ano 600, né, do dia 17 do segundo mês do ano de Noé, ou da vida de Noé. A gente vai ver essa outra evidência mais à frente, lá no capítulo 8, versículo 13, mas vamos já chegar lá. E o ponto importante aqui, só para a gente poder entender, o que aconteceu com a arca, então, após os 150 dias, versículo 4? Ela repousou sobre o quê? O Ararat. Aí alguém vai chegar e dizer assim, não, mas ela bateu lá no Ararat, ela tocou no Ararat. Um ponto importante que ela fala é que ela repousou sobre as montanhas do Ararat. Aí alguém chega e diz, bateu. A gente vai já ver no versículo posterior que o pico do monte, no qual eles vão ter a referência, já que é o maior, eles vão passar a ver a partir de um determinado mês. Um ponto que eu posso observar antes de a gente chegar lá no versículo 5, é que quando a gente vê, por exemplo, pela física, quando a gente vê lá na época que o professor está ensinando, ele diz que um corpo em repouso, ele está em movimento ou ele está parado? Parado, né? Ele está parado. Então, provavelmente, a ideia de repousar aqui, ela deve ter estacionado, o modo de dizer, entre aspas, tá? Ela parou, dando a entender que era lá que Deus queria que eles fizessem o quê? Onde a arca ela pudesse acompanhar a descida da arca, e lá, exatamente naquele lugar, Deus queria que desse início, né, a justamente o começo de quem? Da humanidade. Aí você vai já entender a partir do versículo 5. Vamos dar uma olhada no versículo 5. Em que momento, vamos dar uma olhada no versículo 5, já fazendo a pergunta, em que momento o topo lá do chamado Monte Ararat, ele apareceu, versículo 5. Em que momento o topo do monte ele apareceu, versículo 5? Primeiro dia do 10º mês. O primeiro dia do 10º mês. E quando é que ele ficou parado, a arca ela repousou sobre o Monte Ararat, sobre ali a região do Monte Ararat, no dia 17 do 7º mês. Fazendo uma conta, eu não sou formado em matemática, mas se a gente faz uma conta, se o calendário deles tem cerca de 30 dias, de 17 para 30 dá 13. Contando que tem o 8º e o 9º mês. Então, a gente tem 30, 60, 73 dias. A partir do primeiro dia do 10º mês, o que apareceu? Versículo 5. E as águas foram minguando até o 10º mês, em cujo primeiro dia apareceu o quê? O cume. Aqui fala o cume
dos montes. Na NVI fala, apareceram os topos das montanhas. Por quê? Porque a gente vai ver já já, eram duas. Haviam duas grandes elevações rochosas na região. Ela é uma região montanhosa, rochosa. É um solo rochoso. Eu estava lendo a respeito, são cerca de 140 quilômetros quadrados. Essa área rochosa em volta, eu vou já trazer uma imagem para a gente ver, em volta do chamado Monte Ararat. E aí que estão dos montes, no caso, é uma formação rochosa, desse conjunto de montanhas, ou seja, são duas. E aí um ponto importante que a gente vai observar, as águas foram minguando até o 10º mês. Ou seja, a partir da saída, né, eles já fizeram 5 meses, já estão entrando no 10º mês, e agora na região onde a arca está parada, o que acontece? Eles estão visualizando o pico dos 2 montes que lá se encontravam, ou seja, apareceu o cimo, ou como diz na NVI, o topo das montanhas. E aí, até aqui está tudo tranquilo? Deixa eu voltar ao segundo tópico aqui. Até aqui está tranquilo? Está claro? Algum comentário, alguma pergunta, ok? Vamos lá, então. Vamos tocando a arca, né? Para não perder aqui o jargão da aula, em vez de tocar o barco, bora tocando a arca. Ponto 2. O aparecimento da terra seca, versículo 6 ao 14. Noé, ao perceber, a visualizar o topo da montanha, será que o GPS da arca estava dizendo para Noé onde ele exatamente estava? A que altura, a que faixa de terra ele se encontrava? O nível da água, onde ele estava, será que estava elevado? Será que estava baixo? E para justamente ter uma perspectiva geográfica, eu vou usar esse termo, de onde ele se localizava, o que fez Noé 40 dias após o surgimento dos montes, como diz o versículo 6, olha lá. Ao cabo de 40 dias, abriu Noé a janela que fizera na arca e soltou um corvo, o qual, tendo saído, ia e voltava, até que se secaram as águas da terra. O que fez Noé? Versículo 6 e 7. Primeira coisa que Noé fez. Soltou o corvo, né? Ele abriu a janela e soltou o corvo, né? Justamente. Então, ele abriu a janela e ele solta um corvo. Agora, um detalhe interessante. Por que um corvo? Dentro daqueles animais, lembra que o irmão Aníbal trabalhou lá no capítulo 7, no versículo 2 e 3, se não me falha a memória, haviam chamados animais limpos e impuros, né? Então... O corvo seria um animal impuro? Sim. Lá, anotem aí esses 2 textos, eles são, vou colocar assim, correlatos, né? Porque os 2 vão trabalhar uma característica do corvo. Eu vou citar aqui, mas eu não vou ler o texto, você depois dá uma lida. Deuteronômio 14, 12. Deuteronômio, capítulo 14, versículo 12. E Levítico 11, 13. Aliás, 11, 13 e 15. Então, lá em Deuteronômio 14, 12, desculpa, só é 14, 12 e 14, tá? O Deuteronômio, são 2 textos, porque o primeiro, ele vai dizer que não é para eles comerem nenhum desses animais, aí ele começa na lista com a águia, aí da águia ele vai trabalhar no 13, no 13 uma sequência, no 14 ele fala o corvo, todo tipo de corvo. Por quê? Porque ele é um animal carniceiro, ou seja, ele se alimenta de carne. Então, os judeus não poderiam se alimentar desse tipo de animais. Águia, falcão, gavião, corvo, e aí ele fala uma lista de animais que não poderiam ser... Urubu. Também, sendo carniceiro, todos eles, né, na lista que eles citam lá, ele vai dizendo lá a lista de animais que os judeus não poderiam comer. Na lista de Levítico, ela é igual à lista de Deuteronômio, tá bom? Então, por que o corvo? Se você perceber, versículo 7, ele soltou o corvo. E o que o corvo fazia? O corvo, o que ele fazia? Ele ia e voltava. Ele ia e voltava. E voltava.
ele não pousava, Noé não colocava o corvo para dentro, tendo saído, ele ia e voltava, até que se secaram as águas sobre a terra. E como é que Noé soube que as águas haviam secado? Por meio do corvo. Porque provavelmente ele ia, comia animais, não enxergava um local mais seguro do que a arca, o que ele fazia? Ele voltava. No dia seguinte, ele ia, se alimentava dos animais mortos, dos corpos mortos, e o que fazia? Voltava. No momento que ele encontrou aonde uma rocha, um local onde ele pudesse permanecer em segurança, o que ele fez? Ele não voltou mais. Tanto é que a gente pode ver que isso não é nem colocado no texto, quando ele diz, soltou o corvo, qual tendo saído e voltava, até que... Então, quando ele percebeu que ele tinha um ambiente, o que ele fez? Ele voltou para a arca? Não, ele permaneceu lá onde ele estava. E aí, depois disso, o que fez Noé? Qual foi o segundo passo? Quer dizer, o terceiro, né, Lica? Ele abriu a janela, soltou o corvo. E o terceiro, agora o que ele fez? Né? A pomba. Ele soltou a pomba, né? Justamente. Aí um detalhe importante. Versículo 8. Depois soltou uma pomba. Com que finalidade? Para ver se as águas já teriam minguado da superfície da terra. Em outras palavras, a gente vai abordar aqui, eu já passo a palavra, Giovanni. O ponto aqui é Noé queria se localizar em termos de superfície. A água estava baixando, ele não sabia se aquele monte era o Ararat, se era o Everest, se é o Pico na Neblina aqui na floresta amazônica, ele não sabia onde que ele estava. Então, ele queria saber o quê? Pelo menos a proximidade que a arca estava de onde? Da superfície. Então, ele lança os animais, né? Justamente para ver a medida da volta, se recolhem, como a gente vai já ver o detalhe aqui da pomba. Diga, Giovanni. A NVI é um pouco diferente. Tu leu na relação ao corvo voltar ou não voltar? Lê para a gente, Giovanni, por favor. Versículo... Onde é que tu leu que o corvo vai e não volta mais? O 6 e o 7. O 6. Cadê? O 7. 7. Então tá. Passados 40 dias, Noé abriu a janela que fizera na arca. Esperando que a terra já tivesse aparecido, Noé soltou um corvo, mas este ficou dando voltas. Ponto. Depois soltou uma pomba para ver se as águas tinham diminuído na superfície da terra. Mas a pomba não encontrou lugar onde pousar os pés, porque as águas ainda cobriam toda a superfície da terra, e por isso voltou para a arca a Noé. Não dá a entender, então, o negócio do corvo ir e voltar. Só fala que soltou, ficou dando voltas. Talvez, se a gente olhar a estrutura da NVI, a gente vê que no início ele coloca assim, né? Lendo aqui, versículo 7. Esperando que a terra já estivesse aparecido, Noé soltou um corvo, mas este ficou dando voltas. Na revista atualizada, ele diz assim, como eu li ainda há pouco, e soltou um corvo. Ele já não começa trabalhando a expectativa de Noé. Ele não trabalha a expectativa de Noé, ele já trabalha no ponto de soltar o corvo. E aí ele continua, ao qual tendo ido, ia e voltava até que se secaram as águas de sobre a terra. Como diria o Enio, talvez seja uma questão de semântica entre, por exemplo, a tradução da NVI com a questão da ARA, mas um ponto, por exemplo, a gente vendo a característica do corvo, ele não é um animal doméstico, não é um animal que dá assim, não, vou criar ele aqui em casa. Então, provavelmente, a partir do momento, né, que ele viu as condições adequadas, é provável que talvez ele já viu as condições, ele ia e voltava porque ele encontrava na arca um local seguro. A partir do momento que ele encontrou comida e aonde se abrigar, diferente da pomba, a própria pomba, quando a gente vai ver, só não dando spoiler do que a gente vai ver aqui, quando ela vê que a situação está propícia, o que ela faz? Ela não volta mais. E aí, vamos continuar aqui. Deu para esclarecer, Giovanni? Vamos lá, então. Versículo 9. E aí ele solta, né, para ver justamente se as águas estavam baixando, qual era o nível, a vegetação, ver ali ao redor, lembrando que eles estão num contexto rochoso, lembra?
mais ou menos cerca de 140 quilômetros quadrados de rocha, ou seja, de terreno rochoso. Então, a mata, a vegetação, ela vai estar distante de onde eles estão localizados. E aí, versículo 9, mas a pomba, não achando onde pousar o pé, o que ela fez? Ela voltou para a arca, ela tornou para a arca. Porque, eu até marquei em azulzinho aqui no versículo 9, ó, porque as águas cobriam a terra. Então, ainda não havia terreno propício para que ela pudesse permanecer. A alimentação, a área diferente do corvo, que comia animais mortos, a pomba, por sua vez, não faz isso. Continuando. Tornou para ele na arca, porque as águas cobriam ainda a terra. Noé, segunda metade do versículo 9, estendendo a mão, tornou a recolher. Olha lá, diferente do corvo, o que Noé fez? Ele estende a mão e o que ele faz? Ele recolhe, ela se deixa recolher. Quem? A pomba. E o que ele faz? Ele leva ela novamente para a arca. E o que Noé fez? Versículo 10. Ele de imediato lançou, no dia seguinte, o que ele fez? Quantos dias ele esperou? 7 dias. 7 dias. Então, mais uma vez, ele queria testar o quê? A condição que a água, o território ao seu redor estava. E aí ele espera 7 dias para melhorar o quadro, e o que ele faz? Solta de novo a pomba fora da arca. Versículo 11. À tarde, olha aí, provavelmente ele soltou pela manhã, considerando a distância, onde estava a vegetação mais próxima, olha aí, à tarde ela voltou para ele. Só que uma grande diferença, dessa vez ela veio com o quê? Uma folha. Ela veio com o quê? Uma folha de oliveira, né? E qual era a característica dessa folha de oliveira? Nova. Uma folha de oliveira nova. Significa que a folha daquela determinada árvore era uma folhagem o quê? Antiga, morta. Não, ela estava brotando novamente, provavelmente os brotos na árvore, né? Aquele verdinho claro, naquele caule amarronzado, e aí saindo aquele talinho verde bem claro, já com uma pequena folha, e aí a pombinha fez o quê? Ela bicou e levou. Levou de volta para onde? Para a arca. Isso já foi uma demonstração para Noé, e um ponto importante, a oliva, ela não era um pé assim, baixo, ela era elevado. Por exemplo, quando a gente pensa em oliva, a gente pensa num local que Jesus andava muito, lá na época do Novo Testamento, que era chamado o quê? Era uma elevação rochosa que era conhecida como Monte do quê? As Monte oliveiras. das Oliveiras. E o que tinha no Monte das Oliveiras? Jaca? Não, oliva. E aí é justamente o que nós estamos vendo. Se você, por exemplo, pesquisar no Google e ver lá hoje no Monte das Oliveiras hoje, não aqui esse que tem perto da casa da Lica ali, ela vai já pular de lá, não esse que tem lá perto da casa da Lica, o Monte das Oliveiras, mas aquele lá de Jerusalém, do lado de Jerusalém, tem umas árvores de oliveiras centenárias, algumas pessoas dizem que até milenares, atribui o tempo dessas árvores até da época de Jesus, em função da sua formação dos caules. Então, eram árvores frondosas, grandes. E aí, um detalhe interessante, que a pombinha, quando ela vem, o que ela traz no bico? Justamente uma flor nova, de um broto inicial de onde? Da oliveira. E aí, continuando, versículo 11. Assim entendeu Noé que as águas tinham minguado de sobre a terra. Então, esperou ainda mais quantos dias? Então, 7 já deu esse resultado. Então, daqui mais 7 dias, qual vai ser o resultado que a pombinha vai me trazer? Aí, Noé ficou em branco. Por quê? Versículo 12. Então, esperou ainda mais 7 dias e soltou a pomba. Só que ela fez o quê? Como diriam nossos jovens, ela deixou Noé no vácuo, ou seja, ela não voltou. Não retornou. Ela não retornou.
ela não retornou, ela não voltou. Por que que ela não voltou? O que será que ela encontrou? Um novo amor não foi, porque o pai dela estava lá na arca, mas provavelmente ela encontrou um ambiente propício para ela se abrigar, e ela encontrou o quê? Alimento. E aí, em razão disso, o que que ela fez? Ela ficou por lá mesmo. As condições que ela viu eram adequadas, né? Então, o que que ela fez? Ela ficou lá. Alguma pergunta? Tranquilo até aqui? Algum comentário? Ok? Vamos lá, vamos tocando a arca, então. Continuando, versículo 13. E aí vem um detalhe bem interessante do versículo 13. Giovanni, pode ler para a gente, Giovanni, na NVI, por favor? Eu deixei aqui no slide, na ARA. Lê para a gente na NVI, Giovanni, por favor. Versículo 13. No primeiro dia do primeiro mês do ano 601 da vida de Noé, secaram-se as águas na terra. Noé, então, removeu o teto da arca e viu que a superfície da terra estava seca. Um detalhe importante. Em que momento, versículo 13, isso aconteceu? Em que momento isso aconteceu? De acordo com o versículo 13. Primeiro dia. No primeiro dia do primeiro ano, do ano 601 de quem? Vida de Noé. De Noé. Interessante, da vida de Noé. E aí que está o ponto. A contagem, ela está sendo pautada no tempo de quem? De Noé. Nos meses da sua vida. Lembra? 600 anos, ele tinha, segundo mês, no 17º dia, começou o dilúvio. As comportas dos céus se abriram, os abismos da terra liberaram a água e a água subiu. Agora a gente já está dentro da história, até por isso que eu fiz esse gráficozinho aqui, ó. Eu coloquei aqui qual foi o início, lá em Gênesis 7:11. Iniciou no 17º dia do segundo mês da vida de Noé, no ano 600. E aí a gente está desenvolvendo aqui, ó, o andar de toda essa contagem feita pelo Senhor. E a grande questão é, em que momento isso aconteceu? E aí a gente vai ver aqui, ó, Gênesis 8:13, o ano 601 da vida de Noé, no primeiro dia do primeiro mês. Se fosse em Manaus, se fosse no primeiro dia do primeiro mês, a minha sogra está aqui, a gente estaria na casa da minha sogra, mais ou menos meio-dia, 1 hora, comendo um pedaço de pernil com bolo de carne e arroz, que seria, no caso, o Réveillon, a passagem de ano. Mas Noé, nesse caso, ele está onde? Dentro da arca, com sua esposa, seus 3 filhos e sua nora. Há quanto tempo? A gente vai já ver lá no final. Mas aqui ele já está quase há 1 ano. Ele já está quase há 1 ano do decorrer justamente dessa questão. E um detalhe importante... Fale. Agora que eu entendi, lendo novamente lá o versículo 11, por que que NVI fala o mês? É que tu colocou ali, ó, 17 dias do segundo mês, ou seja, Noé tinha 600 anos, 1 mês e 17 dias. E é assim que fala NVI. No dia Sim. que Noé completou 600 anos, 1 mês e 17 dias, então é só uma forma diferente de falar a data. E se eu disser para vocês que eu pesquisei o calendário mesopotâmico, eu pesquisei o calendário judaico, e aí depois eu reli e li o texto e percebi que a contagem de ano não é no mesopotâmico, não é no judaico, mas é no ano de Noé, ou seja, na contagem da vida de Noé. Interessante, um ponto muito importante a ser observado. Continuando aqui, então, dentro desse contexto, qual foi a situação do solo? Aí, quando o Giovanni leu, aí, se eu não me engano, na NVI fala lá no finalzinho, e eis que a terra estava seca, não é isso, Giovanni? No versículo 13, no finalzinho, né? Aqui fala que estava completamente seca, mas não foi isso. Completamente seca. Aí na Ara diz que eis que o solo estava enxuto. Só que aí tem um detalhe. A palavra, se você notar no versículo 13,
e no versículo 14, lá no versículo 13, vai falar na versão ARA, enxuto, na NVI, seca. Lá no 14 também vai falar a palavra seca. Aí pasmem vocês, como eu também fiquei pasmado. As duas palavras são diferentes. O seco do versículo 13 em hebraico é uma palavra, o seco lá do versículo 14 é outra palavra. E o que quer dizer o seco no versículo 14? Na ideia de enxuto, é que a água ela havia baixado. Mas se você considerar o tempo em que a terra ficou molhada, ela não secou de uma hora para outra. E a gente vai já entender isso passando para o outro texto. A gente vai perceber que a palavra no original, no hebraico, significa que a terra ela estava enlameada, ou seja, o solo ele estava mole. Ele não havia sido absorvido, a terra não estava seca por completo. Então, a palavra no hebraico usada para enxuto ou seca na NVI, dá a ideia que ela estava enlameada, ou seja, a água já havia descido, ela não tinha domínio mais sobre a terra, mas a característica do solo, e aí vem um detalhe importante, se o solo estava enlameado, perceba bem, qual era a qualidade da água? Nos rios, nos mares, pegando a linguagem amazonense, nos igarapés, como é que estava a água? Será que ela estava límpida? Ela estava pronta para os animais beberem? Será que a água estava pronta para Noé e a sua família consumirem? Com certeza não. E aí ele vai usar esse termo, e aí a gente vai entender versículo 14, continuando a leitura, versículo 14, e aí a gente vai, preste atenção na passagem de tempo. Diz assim, versículo 14, e aos 20 dias do segundo mês, a terra estava seca. Quando é que a terra estava seca? Versículo 14, quando é que a terra estava seca? Quanto tempo passou desde o início? Quanto tempo, Noé? Dia do segundo mês. Um mês. Não, vamos lá. Quanto tempo passou desde o início da arca? Olha aqui, ó, no capítulo, no slide, capítulo 7, versículo 11. O 17º dia do segundo mês do ano 600 de Noé. Lá no versículo 14, a gente já viu que ele está no ano 601. E qual é o mês do versículo 14? Segundo mês, o 27º dia. Quantos dias passaram, Paulo? Um ano? 60? É isso? 1 ano e 10 dias. 1 ano e 10 dias. Qual foi a estadia de Noé com a sua família do início do dilúvio até o momento em que Deus deu a ordem, que a gente já vai dar uma olhadinha no versículo 15? Quanto tempo passou? 1 ano e 10 dias. 1 ano e 10 dias. Era justamente essa ideia que o irmão Aníbal trabalhou semana passada, e assim, eu pesquisei ainda mais para justamente trazer para vocês de maneira clara, que naquele momento não daria para a gente ter a clareza, porque precisava fazer a abordagem dentro do texto, como eu estou trabalhando com vocês aqui, para a gente poder visualizar. O dilúvio durou aquele período, mas a minguante, vamos assim, o minguar das águas e mais o solo e o ambiente das águas estarem propícios para que Deus dê a ordem, como a gente vai olhar no versículo 15, diz assim, então disse Deus a Noé, disse o quê? Sai da arca. Então, para que Deus pudesse dar essa ordem, o ambiente precisava estar propício. Fala, Giovanni. Na realidade, Noé ficou na arca 1 ano e 27 dias, 57 dias, porque quando ele entrou na arca, ele entrou com 600 anos, e só foi chover quando ele tinha 600 anos, 1 mês e 17 dias. Ele ficou 1 mês e 17 dias esperando a chuva na arca. Isso fala no versículo 6 do capítulo 7. Noé tinha 600 anos de idade quando as águas do dilúvio vieram sobre a terra. Noé, seus filhos, sua mulher e as mulheres, seus filhos entraram na arca, quando ele tinha 600 anos. Certo, certo. No 11, ele vai trabalhar a quantificação dos meses. No 11, quando ele diz, no ano 600 da vida de Noé,
nos 17 dias do segundo mês, nesse dia romperam-se todas as fontes do grande abismo e as comportas dos céus se abriram. Então, ele está dando a precisão do início do dilúvio e a estadia, que ele deixa bem claro, como a gente está acompanhando no decorrer do texto, ao chegar lá no 14, e aí passando 10 dias, ou seja, 1 ano, e 10 dias após o início do dilúvio, o ambiente da terra está propício para Noé e para sua família. Diga, Luiz. No caso aí, o Giovanni, o que ele está falando tem sentido, porque a gente dá para ver que ficou 1 ano lá dentro. E aí depois começa já no segundo mês. Então, já tinha passado já um novo ano. Né? Então, ou seja, agora é o 601. Então, significa que passou-se 1 ano e agora 1 mês e 57 dias. Porque já está no segundo mês. Já está no segundo mês e 27º. Não, é ok. Então, se contando com o nosso mês de 30 dias, com mais 27, dá 57. Mas é porque o mês deles não tinha ano bissexto e era contado exatamente 30 dias. Entendeu? O mês deles era contado 30 dias. 27. Aí eu estou tomando como referência o versículo 11. Capítulo 7, versículo 11. Eu estou tomando como referência, tanto é que eu coloquei aqui, ó, o início, Gênesis 7, 11, o início, ano 600 do 17º dia do segundo mês, da vida de Noé. E aí, quando ele, 8:14, ele vai trabalhar justamente isso, 27 dias do segundo mês, ou seja, já virou o ano, do 600 para o 601, e aí ele já está no segundo mês, passado os 10 dias de 1 ano, Deus ele dá ordem para que ele saia. Então, estou tomando apenas como referência o versículo 11. Tanto é que no capítulo 7, versículo 11, ele dá com precisão o início, né? Tanto é que após isso ele declara que as portas foram abertas, nessa perspectiva. Só para ficar claro, mas o ponto é, eles ficaram um bom tempo lá na arca. Um bom tempo. Justamente em razão do quê? Não só da proteção, mas para que quando eles saíssem, o ambiente pudesse estar propício para que os animais pudessem sobreviver e o próprio Noé, junto com a sua família, tivessem condições no ambiente no qual eles estavam vivendo. Um outro detalhe, qual era a situação da terra? Aí eu já adiantei, né? Qual é a situação da terra? Versículo 14. Aí sim, quando ele diz no versículo 8, capítulo 14... E aos 27 dias do segundo mês, a terra estava seca. Agora sim, acabou a lama, está tudo perfeito. Diga, Paulo. Queria comentar? Aqui no 14, aqui que diz que é completamente seco. Justamente. No 13 fala estava seco. No 14 está completamente seco. Eu só queria entender aqui, esse 1 ano e 57 dias é do 7:11 até esse momento aqui, é isso, né? Um ano a 10 dias, eu estou tendo como referência o segundo mês, o 17º dia da vida de Noé. Então, eu estou tomando o capítulo 7, versículo 11 como referência de tempo. Tá. Passando isso aí, tá, você chegou aqui, esse 1 ano e 10 dias é até o momento aqui que parou a arca. Quando Deus deu a ordem, versículo 14, olha lá. E aos 20 dias do segundo mês, a terra estava seca. Tendo então disse Deus o quê? A partir do momento que ele observou que a terra estava seca, o que Deus fez para Noé? Ele deu a ordem para que ele pudesse sair, como se ele estivesse dizendo que o ambiente está propício para justamente eles saírem. Aí eu vou usar o versículo 15 aqui, ó. O seca, que faltou eu colocar ali embaixo, ou seja, como você trabalhou no ponto da NVI, completamente ou plenamente, ou seja, pode seguir em frente, está propício para a vida dos animais e para Noé e sua família. E aí o 15, então disse Deus a Noé, sai da arca, e sai só Noé, e contigo a tua mulher, teus filhos, as mulheres dos teus filhos, e os animais contigo, que estão contigo de toda carne. Então, era para todo mundo que estava onde? Na arca, pudesse fazer o quê? Sair. Por quê? Porque agora o ambiente estava propício, ou seja, adequado para a sobrevivência de quem? Deles.
só para a gente passar aqui. Nosso terceiro ponto, para a gente já caminhando para o nosso final. Aqui ficou claro? Tudo tranquilo? Vamos lá, então. O terceiro ponto, para a gente finalizar, a gente vai observar a promessa de Deus, capítulo 8, desculpa, versículo 20. Diz assim, ó. Levantou Noé um altar ao Senhor e tomou de animais limpos e de aves limpas, ofereceu holocaustos no altar, ou ofereceu sobre o altar. Pera lá, Noé, olha a pegadinha do professor. Noé, ele pegou animais e sacrificou, mas Deus não mandou que ele pudesse levar de pá em pá. E como é que ele está sacrificando animais e aves? Aí não responda, preste atenção. Lá no capítulo 7, versículo 2, essa aí a gente mata essa pergunta, essa pegadinha, porque presta atenção. De todo animal limpo levará contigo 7 pares. O que eram os animais limpos? Eram aqueles que poderiam ser oferecidos como sacrifício. Interessante, né? Então, eram os animais que poderiam ser levados a sacrifício. Então, quando ele diz, levantou Noé um altar e tomou de animais limpos, olha lá, limpo aqui, limpo lá no capítulo 7, versículo 2, e de aves limpas. Então, as aves que eles também podiam se alimentar, o que eles fizeram? No caso, Noé fez, ele pôde fazer o quê? Levar ao altar para fazer sacrifício. E aí um detalhe importante, versículo 20, ofereceu como holocausto, ou seja, como queimação, né? Ele queimou no altar, e queimando sobre o altar, versículo 21, e o Senhor aspirou o suave cheiro. E o ponto interessante que a gente vai observar é o seguinte: primeira coisa que Deus promete a Noé, versículo 21, o que Deus promete a Noé? Versículo 21, na primeira parte aí. Nunca mais amaldiçoará a terra? Nunca mais amaldiçoará a terra por causa de quem? Por causa do homem. Por causa do homem. E aí, como ele diz, porque o coração ou o homem, o seu íntimo, ele é mau. É mau. Lembra aquelas palavras de Jesus, né? Não é da boca, né? Não é aquilo que entra na boca o que realmente contamina o homem, mas aquilo que sai, porque do coração existe a fonte de todos aqueles maus que Jesus cita, de pecado. É justamente o ponto que Jesus está trabalhando, que Deus está trabalhando aqui com Noé, que justamente do íntimo, ou seja, do interior do homem, procedem o quê? Os maus desígnios. Segundo, qual é a segunda promessa de Deus a Noé? Versículo 21 ainda, lá na segunda parte. Na segunda parte, o que ele não vai fazer? É bem pequenininho o texto. Que ele não vai ferir todo vivente. Ele não tornarei a ferir todo o vivente, como ele fez. Ou seja, da forma como nós vimos relatados aqui, ele não vai fazer mais desse jeito. Ele não vai fazer mais desse jeito. É a segunda promessa. E qual é a terceira promessa? Versículo 22, para ajudar. No 22. Aham. Enquanto durar a terra, não deixará de haver sementeira, ceifa, frio, calor, verão, inverno, dia e noite. O que Deus está dizendo? Ele não vai interferir no ciclo natural da vida. Ele não vai interferir no ciclo natural. Um ponto, eu lendo a respeito de um pensamento a respeito disso, contextualizado, muitos povos antigos atribuem, por exemplo, as coisas que acontecem ou aconteciam no mundo ao desagrado dos deuses. Por exemplo, os gregos. Caía, por exemplo, uma praga sobre como eu posso dizer assim, uma colheita. Eles diziam, o Deus fulano de tal, eles estão desagradáveis, né? Eles estão tristes, insatisfeitos com a nossa devoção a ele.
E aí, o que eles eram movidos? A fazer um sacrifício para que aquele Deus se agradassem, para que numa próxima plantação ele não pudesse enviar uma praga. A própria Covid, muitas pessoas declararam, eu ouvi isso no meu trabalho, entre pessoas que eu conheço, dizendo assim, isso daí é um mando de Deus, porque o ser humano, ele é incrédulo. O ser humano é incrédulo e Deus mandou isso justamente para ceifar da terra aqueles que são desobedientes à sua vontade. Não é. Doenças, males. Lembra lá o que a gente estudou lá no capítulo 2 de Gênesis? O mal, ele só é fruto do quê? Da maior epidemia que já existe nesse mundo, que não é física, é espiritual, que se chama pecado. Então, nós, como servos do Senhor, como igreja de Deus, como discípulos de Jesus, nós estamos propensos, ou seja, em relação a essas situações difíceis. Deus está dizendo a Noé, está dizendo para mim hoje, que ele não vai interferir no dia a dia, nas coisas, no ciclo natural da vida dessa terra. A sementeira, a ceifa. Ah, tá frio demais aqui em Manaus, é porque Deus assim quis. Não, é questão da natureza. Calor demais, né, Nica? Não. Verão, inverno, dia, noite. Demais, mano, demais. Ele não interfere, é natural. É a camada de ozônio, são as outras coisas que a gente faz que interferem em tudo isso. Ou seja, a responsabilidade é nossa. Então, fecho aqui o capítulo 8, perguntas, comentários, para a gente poder fechar. Sandra, eu queria comentar esse 7. Capítulo 7, versículo... É o 2, né, que tu falaste aqui, né, dos animais impuros. Agora que eu entendi, depois que tu falou, né? Os animais impuros. Por isso que foi 7 animais pares de impuros cada. Ou puros? Puros, né? Ou puros. Impuros, né? Os impuros. Ou puros. Os impuros, a quantidade era menor. Os puros, eles tinham uma quantidade maior. O sacrifício, porque eles iam ser sacrificados. Eles tinham que multiplicar mais, porque eles seriam usados para o processo de holocausto, que Noé, os seus filhos e os outros que viessem. Então, ele precisava multiplicar numa quantidade maior, porque eles seriam queimados. Agora eu entendi bem, mano. Obrigada. Okay. Muito boa. Uma coisa é certa, né? Uma coisa é certa, né? O Noé, ele não comeu nada de animal aí. Esse período de 1 ano, né? De que ele se alimentou? Então, ele não tocou nos animais. Aí a gente... Eu vou perguntar dele quando a gente estiver lá na glória. Eu não sei, mas o ponto importante, Luiz, é que eles levaram mantimentos. Tanto eu não recordo agora o texto, mas depois eu posso mandar lá no WhatsApp. Ele declara que ele precisava levar comida para eles, ou seja, para Noé e a sua família, e para todos os animais, considerando o tempo que eles iam ficar lá. Entendeu? Então, tu imagina o estoque de comida diversificada que eles tinham na arca, para justamente eles poderem estocar esse tipo de alimento. Pois é, animais não tinha, talvez até peixe ele tivesse levado, né? Porque o peixe tinha muito no mar. Uma lição interessante aqui no versículo 24, quando ele fala que a enchente prevaleceu sobre a terra durante 150 dias, aí que Deus se lembra, é uma coisa interessante, né? Então a gente vê que do 7:6 até o 24, Deus se cala. Deus não fala mais com Noé. Então, passou-se 150 dias, Deus neutro, né? Não falou mais nada com ele. Agora, pense, né? A gente tira uma lição para nós, assim, que é justamente que às vezes acontece naqueles momentos sombrios, difíceis da nossa vida, é quando a gente, às vezes, quer uma resposta e Deus se cala, né? A gente só tem que saber aguardar o momento que Deus vai se manifestar, né? Então, é uma lição bem interessante que eu fiquei vendo aqui, o silêncio de Deus, né? Que muitas das vezes acontece na nossa vida, às vezes a gente não entende, e nós precisamos ser como Noé, ter paciência e esperar o momento certo da ação de Deus. E aí eu peguei o gancho aqui de Isaías, né? De Isaías 43, no versículo 25, aí nós temos, então, aquilo que Deus não quer se lembrar. De nós ele vai se lembrar. Por mais que estejamos passando por momentos difíceis, e nós achamos que Deus não está nem aí para a gente, mas ele está, só que é no momento dele, né?
E aí tem uma coisa aqui que ele fala que Deus realmente não quer se lembrar. É no versículo 25, quando ele diz, sou eu mesmo, aquele que apaga tuas transgressões por amor de mim, e que não se lembra mais de teus erros e pecados. Então, Deus lembrou de Noé. Né? Então, nos momentos difíceis, Deus está lembrando da gente. Uma coisa que ele quer esquecer são as transgressões. Quando o pecador se arrepende, Deus não quer saber mais. Né? Então, é uma lição assim que eu vi, de ter paciência e saber aguardar o momento de Deus. Tanto é que, para ele sair, ele estava tão agoniado querendo ver como é que estava a situação, mas quem mandou ele sair da arca foi Deus. Sim. Agora, pensa se ele tivesse saído... Ele fechou a porta, né? Esperou Deus abrir agora para ele. Então, é uma forma de obedecer o momento certo, né? Para sair da escuridão, da situação. Obrigado, Luiz. Esperar em Deus. Obrigado, mano. Diga, Giovanni. É o capítulo 6, versículo 21, que fala: e armazene todo tipo de alimento para que você e eles tenham mantimento. Obrigado, Giovanni. Então, alimentação 6, 21. Eu coloquei na minha aqui, como referência no versículo 22, nessa última explicação tua, e também na próxima aula, que é o 9, 11, só a 2 Pedro 3,10, como será destruindo o mundo, para comparar com... Agora foi o dilúvio, a humanidade, e 2 Pedro 3,10 nos ensina como será esse mundo destruído. Só para referência futura. Ok. Mais alguém? Um comentário, alguma pergunta? Tranquilo? Espero que eu possa ter ajudado aí a gente poder ter um esclarecimento sobre esse texto, e como o Luiz bem comentou, né? A ideia de paciência nos momentos difíceis, e apesar da tromba d'água cair ao nosso redor, quem é que está mantendo o equilíbrio da arca, né? Uma palavra que me chamou muita atenção é o repouso da arca no Ararat. Ela parou lá. Não bateu em nada porque ainda estava embaixo. Levou mais 73 dias para a água baixar, para ele poder chegar poder ver, né, o pico do Ararat. E mesmo assim é como se Deus estivesse dizendo, ó, é aqui que vai descer. Então segura aí que é aqui que vai baixar. Diga, Chaves. Chaves? Chaves na escuta? Então, o Paulo acho que caiu. Vou pedir para o Luiz, então, fazer a oração final. Luiz, por favor. Vamos lá. Deus amado, Deus maravilhoso, obrigado, Pai querido, por mais esta noite maravilhosa que o Senhor nos concedeu, deste estudo maravilhoso. Pedimos as tuas bênçãos sobre nós. Pedimos, assim como Noé teve paciência, aguardando no Senhor o momento certo de sair da arca. Nos ajuda também, Senhor, nos momentos difíceis, a sabermos esperar pela tua mão, pela tua força, sabendo que o Senhor lembra de nós e que no momento certo o Senhor vai nos dar o escape. Por isso, Pai querido, obrigado por cada um aqui que participou, para aqueles que não puderam estar, mas que o Senhor abençoe a cada um de nós, Senhor. Tenhamos uma semana muito vitoriosa. O Senhor abençoe a todos os nossos irmãos. E obrigado, Pai, por este momento maravilhoso que o Senhor nos concedeu. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu não sei, Alessandro, se foi aqui que eu ouvi, se foi o N, algum estudo eu ouvi. Se é que existiram dinossauros, essa pessoa comentou no estudo, foi aqui que eles morreram. Não sei se foi com o irmão N, com alguém, algum estudo. Está com o áudio fechado, irmão Alessandro. Eu acho que existiu, Giovanni, dinossauro, porque a gente sabe que tem evidência, né? Então, se existiu, foi no dilúvio que eles morreram, então. O dilúvio eles morreram, alguém falou sobre isso. Foi eu que comentei, de uma pessoa que disse, se os dinossauros existiram, eles morreram com cometa. Eu disse, não, se caso eles tenham existido, né, eles morreram no momento aqui da grande alagação, aqui da grande enchente. Não fui eu que comentei de dinossauro, hein? Não foi a dica, não. Agradecer só a presença do irmão Lúcio, o irmão Lúcio de Curitiba, que está com a gente aqui pela primeira vez. Agradecer a presença do irmão. Seja bem-vindo a Manaus, irmão, e fique à vontade. Essa é a sua família. Glórias a Deus. Amém, irmão. Então, agradeço a todos, Giovanni. Boa noite. Luísa, boa noite, Nica, a família Romero lá no fundo, ali, ó.
reunida aí, Eu a tô vendo família aquela família Romero. grande. 1, 2, bom, né? 3, 4, 5, 6, 7 Onde reunidas. é que é a ali família no Romero, programa. Sandro? A Ivaneide? Boa noite, Ivaneide, Ivani. É a Selma, a Lica, o esposo dela, o Felipe, o Natan, que é irmão da Tá aqui, Sara, tá aqui. a esposa dele, e o João Marcos, que é o meu sobrinho, o filho do Natan e da Alça, lá no fundão. E tem um cachorrinho ali junto. Ah, tem, acho que tem ali. Ah, tá ali no colo do Felipe, ali, ó. Abraço, irmão. Deus Um abençoe. abraço, Boa uma noite, boa noite. Chaves. Até amanhã. Tchau, Aí, boa noite a criançada chegou todos. da Boa Celiana. noite. Tchau, bom descanso. Deus abençoe. Boa noite. Deus abençoe. Boa noite. Tchau, boa noite. Deus abençoe. Boa noite, boa noite. Boa noite, dona Francisca, Claudemir, um abraço. Boa noite. Boa noite, dona Maria. Chaves, boa noite.